Aleluia. Vamos aplaudir e glorificar o nome daquele que vive, que reina para sempre. Aleluia. Amém. Pega a sua Bíblia. Pega a tua Bíblia comigo. Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Pega a sua Bíblia comigo. Abra comigo Lucas 17. Glória a Deus. Louvamos o Senhor. Somos agradecidos, Senhor. Somos gratos. Nos rendemos na tua presença. Lucas capítulo 17. Versículo de número 11. Aleluia. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia, e ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, Mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, prostou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: levanta-te e vá, a sua fé salvou você. Senhor, esta é a tua palavra. Nós abrimos nosso coração para ouvir a tua voz. Ministra no nosso espírito, e que o teu espírito ministre ao nosso intelecto e ao nosso coração, em nome de Cristo Jesus, amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Posso pedir um favor para você? É muito ruim pregar com essas fileiras vazias aqui, porque aí o campo da visão nossa fica bem melhor. Então você que está aí atrás, por favor, vem mais para frente. Quando tem cadeiras vazias na frente, senta à frente. Deixa as de trás para aqueles que forem chegando. Me ajude aí, por favor. Senão você fica pregando, você quer olhar para os irmãos, você fica procurando os irmãos. E também o som da igreja, que em nome de Jesus nós vamos trocar, amém? Essas caixas, o som quando chega lá atrás ele fica muito embolado, então você vai ouvir melhor aqui na frente também. Amém? Pode se sentar. Obrigado por atender ao pedido de sentarem aí. Glória a Deus. O tema dessa mensagem é o poder de um coração grato. Diga comigo: o poder de um coração grato. Nós estávamos vindo para cá na estrada, os irmãos sabem que a gente estava numa missão esses dias. Louvamos a Deus por tudo que Deus fez naquele lugar. Vocês fazem parte, pessoas se reconciliaram com Jesus, você faz parte disso, amém? Pessoas foram restauradas, pastores. Às vezes, vou ser sincero, às vezes eu tenho vergonha de usar as coisas que eu ganho, né? Eu fico lá, deixo guardado, mas o Espírito Santo falou para mim: você tem que usar para honrar quem te deu. Então hoje, essa camisa eu ganhei de um pastor lá, que vende camisas, e ele falou assim: eu quero te honrar dessa camisa, porque Deus usou muito a sua vida para ministrar no meu espírito esses dias. Estava muito desanimado, abatido, e aí eu estou usando.
E aí tem esse anel, ele é bem exagerado. Eu confesso que eu não tenho o hábito. Mas um pastor chegou e falou: olha, sei que está sendo transmitido, eu não quero expor ele, não estou falando nomes, mas ele disse sim, eu estava com um compromisso de uma viagem, e eu ia voltar, já ia entregar a igreja, já estava decidido, já estava conversado, tudo isso. Só que esses dias que eu participei aqui, Deus me curou e me ressuscitou do meu ministério. Aí ele falou: esse anel tem as 12 pedras da tribo de Israel, que era o que ficava no peitoral do sacerdote. Ele falou: eu entendi que se o meu ministério foi restaurado, o meu sacerdócio, né, nada melhor do que entregar esse anel para quem foi instrumento de Deus, a instrumentalidade de Deus para restaurar meu ministério. Então eu fiquei assim, com o anel guardado lá, falei: eu não vou usar não, o pessoal vai ficar olhando a minha mão, vou ficar com vergonha. E aí o Espírito Santo falou: você tem que usar, porque você tem que honrar esse homem, a atitude dele. Então eu quero louvar a Deus, porque não são as coisas, mas a restauração da vida dessas pessoas. Esse pastor que foi restaurado, quantas pessoas serão tocadas pelo ministério dele? Então você precisa ter esse entendimento de que quando você nos libera em ocasiões específicas, muitas vidas estão sendo tocadas, e as vidas que vão ser tocadas através daquilo que fizemos e do envio que você nos enviou, você faz parte disso. Amém? Diga: eu faço parte da restauração, da salvação das vidas que são tocadas por esse ministério. Amém? Aplauda o Senhor por isso. Glória a Deus. Então, como eu sou obediente, vai com vergonha mesmo. Então eu coloquei o anel, só coube nesse dedo, por isso que eu coloquei aqui. E vocês fazem parte quando estão abrindo mão de nós, fazem parte quando semeiam, fazem parte quando oram. Eu sei que muitos irmãos vieram na quinta-feira, atenderam o nosso pedido, vieram orar por nós e pela igreja. Obrigado por isso. Outros também estiveram aqui outros dias, até mesmo nessa madrugada. Eu recebi a foto do pastor Michel, de os irmãos orando por nós. Então, nada se trata de uma pessoa, de um homem. Tudo é através do Espírito Santo e pelo trabalho da unidade da igreja. Então, nós precisamos manter essa mentalidade para que vidas sejam restauradas. Vocês não têm noção do que Deus fez esses dias lá. Foi algo tremendo. Pastores que anos, quando eu falo anos, 10, 15 anos, eles não conversavam. Se eles se encontrassem, eles evitavam estar no mesmo lugar. E esses pastores todos estavam lá de joelhos juntos, segurando a bandeira da cidade, orando, chorando, se abraçando, consertando. Eles falaram: teve que vir alguém de fora para trazer o conserto. Eu morei lá 15 anos atrás, fui pastor lá 15 anos atrás, eu e minha esposa, e voltamos agora. Eles falaram que nem Moisés, que foi embora do Egito, depois voltou, enviado para libertar. Foi algo extraordinário lá na cidade. Aconteceu uma manifestação sobrenatural, de uma forma natural. Lá é conhecido como o deserto do Brasil, brasileiro. Pois no dia do concerto, em que os pastores fizeram o concerto e pediram perdão, uma névoa, uma neblina, cobriu toda a cidade. Foi comentado lá por todos, porque isso foi algo que nunca aconteceu na história da cidade. Por conta do clima, da vegetação e tudo mais, nunca aconteceu. E nós cremos que isso é um sinal da aprovação de Deus, daquilo do perdão e do arrependimento do altar, e a glória de Deus se manifestando. A Bíblia diz que a nuvem, ela cobria o cume da montanha, o cume do monte, desceu a nuvem do Senhor. Vários textos falam da nuvem do Senhor, sobre também o Senhor Jesus quando subia aos céus, depois de ressuscitar. E a Bíblia fala: esse mesmo Jesus que você vê, subindo nas nuvens, voltará nas nuvens. Então foi um sinal de Deus. Os pastores estão com muito temor. Nós tínhamos na quinta e sexta-feira quase 300 pessoas no culto.
não podiam ter mais por conta do decreto municipal, e tínhamos 200 pessoas na lista de espera querendo participar. Durante o dia era só pastores, e nós tínhamos em torno de quase 50, 60 pastores. Foi algo sobrenatural que Deus fez, maravilhoso o que Deus fez ali, e nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Senhor, porque sem Ele nada nós podemos fazer, amém? Então eu quero compartilhar sempre os testemunhos, para que você tenha um entendimento disso tudo. E nós, para estarmos aqui com vocês, nós viajamos a noite toda, chegamos em Pouso Alegre 5:30 da manhã, para estar aqui, dormimos um pouco, e aqui estamos para louvar o Senhor, amém? Senhor, nós te bendizemos, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, te exaltamos, nossa alma, Senhor, exulta e se alegra pelas obras que o Senhor tem feito, são obras das suas mãos. Sem o Senhor nada podemos fazer, somos totalmente dependentes. Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Se há alguma honra, se há algum louvor, se há alguma glória, sejam dados a Ele. A Ti nós fazemos um altar, entregamos nossas vidas como oferta. Todo elogio, toda honra que possa ser recebido, nós devolvemos a Ti. Não deixamos subir ao nosso coração. Senhor, obrigado por esta igreja, obrigado pelo entendimento missionário desta igreja, obrigado pelo entendimento apostólico desta igreja, obrigado por ser uma igreja de intercessão, que intercede por nós, nos sustentando para o trabalho do Senhor, para a restauração de pastores, de obreiros, de famílias, de igrejas. Aquela cidade nunca mais será a mesma, Montes Claros nunca mais será a mesma. Aleluia, amém, glória a Deus. Voltando para a palavra, diga comigo: o poder de um coração grato. A palavra de Deus diz que Jesus, indo para Jerusalém, passava pelo meio de Samaria. Diga comigo: Jesus, indo para Jerusalém, passava pelo meio de Samaria. Só aqui já é uma palavra poderosa para nós. Deixa eu te falar. Jesus estava indo em direção a Jerusalém. Sabemos que quando Jesus chegasse em Jerusalém, ele seria recebido, num primeiro momento, como o rei dos judeus. Isso já havia sido profetizado. Ele ia entrar naquele jumentinho, e dias depois, ele seria morto. Jesus sabia o que ia acontecer com ele em Jerusalém. Jesus sabia que ele ia morrer, que ele estava em direção à morte. Mesmo sabendo disso tudo, Jesus, ele faz a opção de ir para Jerusalém numa rota que ninguém ia. Como assim? Os samaritanos eram um povo desprezado. Toda vez que você olhar na Bíblia, falar de Samaria e samaritano, era um povo que o povo judeu não se relacionava com o samaritano. Eles tinham, por assim dizer, preconceito, por vários motivos que não dá para me explicar agora, que são muitas questões. Então havia uma rixa, havia um preconceito. O samaritano é como se ele não tivesse uma identidade. Ele não era nem samaritano, ele não era nem judeu. Por isso que aquela mulher diz: os judeus dizem que tem que adorar lá em Jerusalém, os samaritanos dizem que tem que adorar aqui no Monte Gerizim. Quem está certo? Você vê que aquela mulher do poço, ela é uma samaritana. Várias vezes você vai ver samaritanos, e Jesus encontrando os samaritanos. E aquela mulher do poço também, num outro momento do ministério de Jesus, que Jesus está no poço para beber água, encontra aquela mulher. Jesus vai falar com a mulher, ela fala assim: como você sendo judeu e eu samaritano, você vem falar comigo? Daí você já dá para entender o teor da tensão que existia entre um samaritano e um judeu, ao ponto deles nem conversarem.
nem se cumprimentarem. Havia uma rejeição total com quem era samaritano. Samaria era uma das rotas mais rápidas para ir para Jerusalém, mas o judeu rejeitava tanto Samaria, os samaritanos, que eles davam a volta para não passar por Samaria. Você vai encontrar em outros textos a Bíblia dizendo assim: era necessário passar por Samaria. Por que a Bíblia ela fala isso como Jesus enfatizando a necessidade de passar em Samaria, ou até mesmo justificando? Porque com certeza as pessoas não entendiam o fato de Jesus passar por Samaria. Por que passar por Samaria, se o hábito de todo mundo que vai para Jerusalém é fazer outra rota? Todo judeu que vem de outra parte do mundo, quando vai para Jerusalém, ele desvia de Samaria. Mas era necessário que Jesus passasse por Samaria. É necessário que ele passe por um lugar onde ninguém passa. É necessário ele quebrar um paradigma. É necessário ele quebrar algo que não era o costume, o hábito. Você vê que Jesus ele incomoda, ele irrita, porque ele quebra costumes. Questões que as pessoas não tinham coragem de questionar, ele questionava. Ele passa por Samaria. Uma pessoa que sabe que vai morrer, que sabe que vai entregar sua vida por amor e por obediência ao Pai que está no céu, ele tem o cuidado, a preocupação de passar numa cidade aonde o povo era desprezado. Jesus nunca pensava nele, ele pensava em fazer a vontade do Pai, e ele pensava no próximo, ele pensava no outro. Eu já estou indo morrer por todo mundo, para que eu vou passar por Samaria? Para gerar mais um questionamento, para gerar mais falatório. Para quê? Eu vou evitar. Eu já vou ter que entregar minha vida, eu vou ter que morrer. Não, mas olha o amor de Jesus, como Jesus é lindo. Só esse versículo que eu li, olha quanta coisa a gente aprendeu aqui. Você tem que aprofundar na Bíblia, você tem que minerar, você tem que ser um minerador. Diga, seja um minerador da palavra. Só com essa palavra já te dá ânimo para você saber que Deus ama, que Jesus ama, e Ele ama aqueles que são desprezados por outros, que são esquecidos, que são evitados. Ah, esse povo é evitado aqui, vou passar justo no meio desse povo, vou passar justo no meio do caminho do povo que é desprezado, evitado por todo mundo. E essa atitude de Jesus correta, que era necessário passar por Samaria, foi guiado pelo Espírito para passar pelo caminho. Eu imagino talvez que no pensamento os discípulos estavam o criticando e o rejeitando. Nem tudo, querido, que uma pessoa que está no propósito fazendo, ela deve explicações para você. Ela sabe o que está fazendo, ela tem conexão com o céu, ela não segue a rota comum do GPS, ela segue a rota do céu. Nem sempre a rota do céu é a rota mais rápida ou a melhor aos olhos dos outros, mas é a rota que o céu escolheu. Jesus, contrariando todos, ele foi naquela rota. E o que isso gerou? Quando ele passa no caminho, existem ali 10 leprosos, e eles começam a gritar, pedindo para serem curados. Quantos leprosos eram? E Jesus então diz: vão e se apresentem ao sacerdote. Tudo que Jesus falava e fazia era bíblico e era direcionado pelo céu. Por que Jesus mandou eles se apresentar ao sacerdote? Porque a única
enfermidade, por assim dizer, porque lepra não era considerada enfermidade, mas uma impureza, em que a pessoa recebia a alta, de fato o certificado de que o diagnóstico dela tinha mudado, ela estava curada, pelo sacerdote, era a lepra. Um cego não precisava ir até o sacerdote. Um aleijado, um coxo, não precisava ir até o sacerdote. Ele andou, está curado. Uma estéril não precisava ir até um sacerdote. Mas um leproso, quando impuro, se tornando puro, ainda que tivesse completamente puro, ele tinha que se apresentar ao sacerdote. Por quê? Porque era a lei de Deus. Era a lei de Deus. Quando Deus estabeleceu a sua lei, a sua palavra, nos dias de Moisés, Ele estabeleceu isso. Por quê? Porque a lepra não era uma doença comum. O próprio Senhor Jesus disse: ide, se você puder, coloca Samuel por gentileza, curai os enfermos e purificai os leprosos. Porque a lepra não entrava na categoria de enfermidade, não entrava na categoria de cura somente, de uma doença física, ela entrava na categoria de impureza. Diga comigo, impureza. Vamos ler Mateus 10:8, curem os enfermos. Vamos lá, 1, 2, 3. O que ele está ensinando? Que o leproso precisa ser purificado. A lepra era uma doença que agia no maior órgão do corpo humano. Qual é o maior órgão do corpo humano? A pele. É o maior órgão do nosso corpo. A pele. E ela agia na pele. Era visivelmente claro. Você batia o olho e sabia se a pessoa tinha ou se a pessoa não tinha. Mas por que ela não entra na categoria de doença e nem de enfermidade? Porque mais do que uma doença visível na pele, a lepra, ela era, a sua raiz não estava na pele, a sua raiz estava na atitude e no coração de quem a adquiriu. Todos os exemplos que você vai ver na Bíblia de alguém que estava leproso, foi alguém que se tornou orgulhoso, ou que se tornou insubmisso. Exemplo, Miriam era irmã de Moisés. Quem lembra de Moisés? Você pode estudar na tua casa a Bíblia. Miriam, sendo irmã de Moisés, de sangue, se opôs à autoridade de Moisés. Ela falou assim: não, por que Deus só fala com você? Por que Deus só revela para você? Miriam, por ser mais velha, achava que a escolha de Deus tinha que ser por faixa etária. Ela se considerava mais apta, mais sábia. O que isso mostra? Uma impureza, uma concupiscência, uma inveja, uma rebeldia no coração de Miriam. E a Bíblia fala que quando ela se levanta contra a autoridade de Moisés, ela fica leprosa. Então, quando as pessoas olham para a pele dela, tem úlceras, feridas. Mas essas lepras só brotaram porque antes o coração dela estava leproso. Se você ler comigo lá em Êxodo, louvado e bendito seja o nome do Senhor, no capítulo 4, Deus está ensinando algo para Moisés. Moisés está sendo enviado por Deus para ir para o Egito, e Moisés tem uma pergunta: Deus, como que as pessoas vão crer que o Senhor me enviou? E Deus dá um exemplo para ele, fala: coloca a mão no teu peito. Coloca a mão no teu peito. Aqui no verso número 6, Êxodo 4, 6. E o Senhor continuou: põe agora a mão no peito. E ele o fez, e tirando a mão do peito, eis que estava leprosa, branca como a neve. O que Deus estava mostrando para Moisés? Para as pessoas crerem que você é um ungido de Deus, que você foi enviado por Deus.
seu coração nunca pode ser leproso. Seu coração nunca pode ser tendencioso, impuro. A Bíblia fala o quê? Que o amor não busca seus próprios interesses. O verdadeiro amor não busca o seu próprio interesse. Olha o que diz, continuando o texto: põe a mão no peito outra vez. Ele pôs a mão no peito novamente, e quando atirou, eis que esta havia tornado como o restante da sua carne. O Senhor continuou e disse, olha que parte interessante agora: se eles não acreditarem em você, e nem atenderem à evidência do primeiro sinal, depois você lê na tua casa, o primeiro sinal foi o cajado, talvez acreditarão na evidência do segundo sinal. O que Deus está falando? Uma grande prova, que gera convicção no coração das pessoas, de que você é um enviado de Deus, é quando elas olham e veem as suas mãos, e não vê atitudes leprosas. As mãos revelam o que está no coração. Você pode falar assim: não, eu estou com você, não, eu te amo, precisar de mim, eu estou junto, querido, Você pode falar como eu amo você, mas você conhece alguém pelas suas ações. Diga comigo: atitudes e ações revelam o coração. Por isso que a mão, o fazer, tem que estar perto do coração. Fala fazer, ser. Diga coração, quem eu sou. Fala mãos, o que eu faço. Então, quando você faz, revela quem você é. O fazer não determina o que você é. Aí eu faço isso porque eu sou isso. Eu faço isso porque eu sou tal título, tal coisa, tal incumbência. Mas o fazer revela quem você é. Se você vê uma pessoa servindo, se você vê uma pessoa servindo a todo mundo, por exemplo, a maioria das vezes quem está conosco sabe que se não separar um prato de comida para a gente na comunhão, a gente não come, porque a gente está orando ali, está ouvindo outro aqui, está cuidando de outro aqui. Aí você olha pelo servir. Qual é o padrão do servo de Deus? Servir. Jesus falou: eu não vim para ser servido, mas eu vim para... Qual é a característica de um servo de Deus? Aquele que serve. Então você vê, nossa, vamos separar um prato, senão eles não vão comer, que eles estão servindo tantas pessoas. E através dessa atitude de servir, você conhece o coração daquela pessoa e vê de fato, é um autêntico homem, uma mulher de Deus, um autêntico crente em Cristo Jesus. Compreende o que eu estou dizendo? A Bíblia fala: quem habitará no monte santo do Senhor? Aquele que é puro de coração e limpo de mão. Quando o teu coração é puro, as tuas obras são limpas. Quando o teu coração é impuro, as tuas obras vão ser sujas, obscuras, nas trevas. Você vai agir às escondidas. Então Deus está falando para Moisés: Moisés, o povo vai ter convicção de que você é um escolhido e ungido quando eles olharem suas mãos, como você o serve. Também eles vão conhecer o seu coração. Lá na frente, Deus fala para Moisés: eu estou vendo a rebeldia e a idolatria deste povo. E ele fala: Moisés, permita que eu toque nesse povo e os extermine, e faça de você uma nova nação. E Moisés ora e intercede para que Deus não aniquile o povo. O que poupou o povo não foi o cajado de Moisés, foi o coração dele. Intercessão é mais forte do que oração, porque você pode orar sem entrar num nível de comprometimento com o seu coração naquilo que você está orando. Intercessores são alguém que se coloca no lugar do outro. Ele ora com intensidade, como se estivesse no lugar do outro. Pouquíssimas pessoas conseguem buscar e encontrar completamente o Senhor. Pouquíssimas pessoas conseguem ser intercessoras das outras, porque há lepra em seus corações. Elas não conseguem
servir as pessoas. Elas não conseguem se relacionar. Não, eu não vou relacionar ali na igreja com ninguém. Por quê? Porque eu já relacionei em outros lugares, deu tudo errado. Lepra. Não, eu vou fazer as coisas ali e eu não vou me aproximar muito. Por quê? Porque se eu aproximar, vou dar autonomia para as pessoas me direcionarem, falar onde eu estou certo ou estou errado. Eu quero viver do meu jeito. A lepra sempre vai determinar qual é o tipo de atitude que você tem que ter. A lepra sempre vai conduzir. A lepra é mais do que uma úlcera na pele. Ela é um câncer no coração. A Bíblia diz, Samuel vai colocar, em tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Irmãos, fecha o teu coração para a lepra. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes. Aonde está a fonte da vida? Se o teu coração estiver comprometido, está comprometendo a sua e de quem está junto com você. Uma pessoa que está com câncer e lepra no coração, ela está comprometendo a vida espiritual dela e das pessoas que estão ao redor dela. Calabaço. Diga assim: Senhor, purifica o meu coração. Feche os teus olhos. Começa a orar agora. Coloca a mão sobre o teu coração como Moisés fez. Faz uma análise. Onde tem uma lepra, Davi disse: vê se há em mim algum caminho mau. Só antes de orar, só ouça com os olhos fechados. Davi disse: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O caminho mau te tira da eternidade. O caminho mau te tira da vida. E deixa eu te falar, ouça somente. Davi orou: vê se há em mim. Essa oração mostra o quê? Eu não tenho condições de me autoavaliar, porque pode ter coisas que eu não enxergue. Vê se tem alguma coisa que eu não estou enxergando. Com os olhos fechados ainda, eu vou ler um provérbio para você entender o que eu estou dizendo. Depois quando você tiver com o olho aberto, você anota na tua Bíblia e leia. Provérbios 20, diz assim, no verso 9: quem pode dizer, purifiquei o meu coração e estou limpo do meu pecado? Provérbios 20, verso 9 diz: quem pode dizer, purifiquei o meu coração? Às vezes a gente pergunta: e aí, meu irmão, como é que você está? E aí, minha irmã, como é que você está? Não, está tudo jóia. Mas a gente sabe que não está jóia. Deus, ele não deixa os seus servos ser enganados. A gente vê com a visão de raio-x aquela leprinha lá dentro. E a gente só intercede, porque a gente não pode interferir, entrar assim que a pessoa abra o coração. Se o próprio Deus diz: estou à porta e bato, se você ouvir minha voz e quiser abrir, deixa eu te falar, a chave do teu coração só você tem, e nem Deus entra se você não abrir. Tem pessoas que falam: ah, na igreja ninguém se aproxima de mim, tal, ninguém relaciona comigo. Se você não abre a porta do teu coração e nem Deus entra, o que dirá os irmãos? Todo leproso vive isolado. No verso 24 diz: ouça com o espírito, com o ouvido espiritual, e feche teus olhos. Os passos de cada pessoa são dirigidos pelo Senhor. Como poderá alguém entender o seu próprio caminho? Olha o que ele fala no 25, ouça: é uma armadilha dizer precipitadamente, isto é santo. Há muitos que têm caído em armadilhas, porque eles acham que tem um nível de maturidade espiritual, que não depende de ninguém examiná-lo, ou examiná-la, e dizer: não, estou bem, está tudo certo comigo. Ah, pastor, mas a Bíblia fala lá, na ceia: examine o homem a si mesmo. Uma verdade não anula outra verdade. Na ceia você deve se auto-examinar, mas na lepra você precisa ir até o sacerdote para te examinar, para de fato dizer: não, você está limpo.
Você está pronto para voltar para o relacionamento, para a mesa. Diga comigo, Provérbios 20, diga Provérbios 20, 25, ainda com os olhos fechados. Diga, é uma armadilha dizer precipitadamente, isto é santo. Diga Provérbios 20, verso 8 e 9. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração e já estou limpo do meu pecado? Às vezes você olha alguém com uma fala mansa, alguém que coça a tua ferida, e você fala, ah, isso aqui é de Deus, isso aqui é santo. E às vezes você vê alguém enfiar a unha, arrancar a casca, você fala, isso aqui está judiando de mim, isso aqui não me ama. Mas Provérbios 20 fala, eu quero ouvir, Provérbios 20, versículo 30, diz, os vergões das feridas purificam do mal. Diga, os açoites limpam o mais íntimo do corpo. Abre os teus olhos. Coloca para mim Provérbios 20, 30 nessa versão. Olha o que fala, os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites limpam o mais íntimo do corpo. Como eu sou limpo da lepra? Disciplina. Quando eu sou disciplinado, quando eu sou corrigido. Será que você pode dizer assim, Senhor, me disciplina, me corrige, pode fazer vergonha em mim. Pessoas que têm dificuldade com autoridades, não respeita o pai, não respeita o patrão, não respeita a lei de trânsito, não respeita o policial, não respeita regras, não respeita pastor. Pessoas que têm dificuldade com a autoridade espiritual nunca aceitarão ser corrigidas, nunca ficarão livres das suas feridas e das suas lepras. A maioria das pessoas hoje em dia tem dificuldade com a autoridade. Para ela o amor é aquele que aceita tudo. O Senhor diz, e depois vamos voltar em Provérbios 20, 30. Eu corrijo, eu açoito. Ali está falando de açoite. Diga comigo, os açoites. Faz assim, limpam o mais íntimo do meu corpo. Não adianta a lepra estar limpa aqui e lá dentro você está leproso. Quando você é corrigido, você está sendo limpo. Não confunda liberdade com libertinagem. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Olhe para quem está do teu lado e fala assim: Deus disciplina quem Ele ama. Fala, no verdadeiro amor sempre existirá correção e disciplina. Fala, quem diz que te ama e nunca te diz a verdade, também não está dizendo a verdade quando diz que te ama. Tem outro salmo que diz: fira-me o justo, e será isso para mim um prazer. Você já imaginou isso?
Como que alguém machucado pode ser curado por uma ferida? Você já parou para pensar? Olha para mim aqui, nós somos de uma época que nossos pais pegavam chinelo, cinto, não era? Cabo de vassoura, vara de pescar. Teve uma vez que eu apanhei com as varas de pescar do meu pai. Eu pensei que ele ia chorar por causa de mim, ele chorou por causa da vara dele que quebrou. Minha mãe falou, bati nem com a vara sua de pescar. Ele falou, e como é que tá a vara? Quebrou, aí ficou chateado. Ele falou, como é que eu vou pescar? E eu todo cheio de vergão. Olha para mim, a nossa mente sempre quer nos mostrar um cenário, nos colocando como vítimas. Você já parou para pensar que todas as vezes que você lembra que você apanhou, foi corrigido pelo teu pai, você se coloca como injustiçado, você não merecia? Agora tenta lembrar das vezes que você foi corrigido, disciplinado, porque você mereceu, e lembra da gravidade do que você fez. Antes de ir aí, volta aqui um pouquinho, sempre nessa versão. Aqui Provérbios 20. Tem uma unção de Deus aqui. Provérbios 20, verso 10 diz: o Senhor detesta o uso de 2 pesos e 2 medidas. Já viu aquela expressão 2 pesos, 2 medidas? É bíblica. Ele detesta tanto uma coisa quanto a outra. O que significa 2 pesos e 2 medidas? Você é radical quando é para você se defender. Você quer arrisca o que você acha que é certo, aonde você acha que foi ser injustiçado. E quando você é o agressor e não a vítima, você quer compaixão. Você não se cobra tanto quando erra, como cobra do outro quando erra com você. A Bíblia está dizendo que Deus o quê? Quero ouvir bem alto. Quantas vezes eu e você fizemos isso? Quem aqui já foi magoado por alguém? Alguém falhou com você e você precisa liberar ou já liberou perdão? Levante a mão, todo mundo. Quem aqui já machucou alguém? Seja sincero com você mesmo, não responda para mim. Você foi ávido, habilidoso em cobrar de si mesmo, quando você machucou aquela pessoa, em consertar, e ir até ela e achar uma maneira de conserto e reparação, como foi quando era vítima? Deus detesta isso. Veja como o nosso coração, irmãos, como diz bem a Bíblia, é desesperadamente corrupto e enganoso. Às vezes as pessoas falam, pastor, me perdoe, eu deixei antes de entrar no meu coração. Você não deixou isso entrar no teu coração, você deixou revelar uma concupiscência que estava aí dentro. Ninguém é tentado senão pela própria concupiscência. Por que eu tenho que ser verdadeiro com você? Porque sem a verdade você não é liberto. A Bíblia diz, ninguém é tentado, coloca esse texto, senão pela sua própria concupiscência do seu coração. Se você vem falar, olha, me perdoa, eu vi assim, eu vi umas coisas, deixa isso entrar no meu coração. Sabe o que você está falando? Eu tenho meia culpa. Mas sabe o que a Bíblia está falando? Ninguém ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não tenta, Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai. Você só é atraído por algo no teu coração, porque já existe uma sujeira dentro do teu coração. Já existe uma lepra. Quando essa o atrai, o seduz. O que é sedução?
perdeu a noção, perdeu o sentido. Ó, igual aquelas sereias. Aí os caras estão indo, estão entrando em alto mar, morrendo afogado, mas estão indo, sedução. Mas por que eles foram seduzidos pela sereia? Porque eles gostam de sensualidade. Então ela vem na forma de uma mulher bem sensual. Ela não vem na forma de um peixe. Ela mostra para fora só a parte de cima, o busto, a cintura. Ela não mostra a nadadeira. A realidade dela, a profundidade que ela é, está debaixo da água, escondido. E ela seduz. Tudo que entrou no seu coração, não é que entrou, você foi atraído e seduzido por algo que estava aí dentro. Uma lepra. Talvez porque você não quer ser livre, ou talvez porque você faz assim, ó, não, precipitadamente eu posso dizer, eu estou santo, está tudo certo. Ou, como eu disse, quem pode dizer, purifiquei meu coração, estou limpo do meu pecado? Provérbios 29, está tudo certo. Olha o que ele está dizendo, quem pode dizer isso? Quem tem autonomia para falar isso? Está tudo certo, está limpo. Mas Davi, pelo contrário, disse: vê se é em mim algum caminho mau. Eu me lembro que eu tinha um Palio, vocês que vendem carros, pode me ajudar nisso que eu vou falar agora, Daí. Às vezes, dependendo do carro, ele tem um ponto cego. O Palio, ele tem um defeito na coluna dele, que a coluna dele vai alargando assim. Eu estava fazendo uma curva assim, dentro da cidade, na rua, bem devagarzinho. A Daniela estava do meu lado assim, isso faz o que, uns 15 anos atrás, lá em Caçapava. A Daniela falou, para, eu não vi nada na minha frente, mas eu confiei no que ela, e freiei. Sabe o que tinha na minha frente? Um senhorzinho de idade. Eu só vi, depois que eu desci do carro, porque coincidiu dele estar atravessando a rua, e ao mesmo tempo, na velocidade, na curvatura do carro, ele ficou bem na coluna. Se eu não confiasse, se eu confiasse no que eu estava vendo, eu iria atropelá-lo e até matá-lo, mesmo andando a 40, 50 km por hora. Se eu confiasse no que eu estava ouvindo, pelo outro que estava vendo, eu poderia salvar a vida dele. Ainda bem que eu confiei, não no que eu estava vendo, mas no que eu ouvi. Ei, às vezes você não vê, porque tem um ponto cego na tua vida. Nós somos cheios de pontos cegos. Talvez o que o outro está falando para você, não faz, não vá, você não está vendo. Mas o ouvir e dar ouvidos para aquele que está falando e não para aquilo que você está vendo, talvez é o que vai salvar a tua vida e a vida de outros. Você imagina se eu pensasse, não tem nada a ver, não estou vendo nada, e fosse, o que ia acontecer? Possivelmente, se atropela um homem de idade, que está andando com dificuldade, o que ia acontecer? Hoje eu teria na minha vida a culpa, mesmo que sem culpa, sem ser culpado, sem intencionalmente, de ter tirado a vida de uma pessoa. Não, isso é muito sério, isso que eu estou falando. Eu não sei se você recebeu isso no teu espírito. Maioria dos problemas que você está vivendo hoje é porque você decidiu caminhar só pelo aquilo que você vê. Você não confiou no outro que tem uma visão, que consegue ver aquilo que você não vê. A posição que ela estava era estratégica e dava oportunidade para ela ver o que eu não conseguia ver. É o que Davi está falando. Se tem algum ponto cego, Deus, o Senhor vê melhor do que eu, o Senhor vê tudo, o Senhor é onisciente, o Senhor é onipotente, onipresente. Se tem algum ponto cego dentro de mim aqui, Deus, que eu não consigo ver, mas que vai atrapalhar a nossa relação, vai fazer eu cair, tropeçar, me ajuda. Sabe o que é isso? Um leproso indo até o sumo sacerdote, um leproso indo até Jesus, dizendo: falaram que eu não tenho lepra mais, mas eu não posso por mim mesmo dar o diagnóstico de cura, me analisa aí. Quando um ex-leproso ia até o sacerdote, irmãos, sabe o que ele tinha que fazer? Ficar nu.
ele tinha que entregar a intimidade dele na mão de outro, e ele ficava nu, e o sacerdote olhava todas as partes, orifícios, axila, tudo, e ele ainda tinha que dar uma oferta para o sacerdote, como remissão, e então o sacerdote declarava: você está puro, pode voltar ao relacionamento com as pessoas, porque todo leproso ele vivia isolado, ele era privado do relacionamento. Levítico 13, 45 e 46, olha o que diz, Levítico 13, 45 a 46. As roupas do leproso, em que está a praga ou a chaga, serão rasgadas, seus cabelos sem pentear, com a mão sobre a boca gritará: impuro, impuro. 46. Será impuro durante os dias em que a praga estiver nele. Está impuro, habitará só, e a sua habitação será fora do arraial, fora da cidade. Ele não podia ter relacionamento. Você vê que uma palavra, por que eu estou explicando tudo? Ele curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer? Jesus está exigindo demais. Só uma palavra para me introduzir e explicar para você quantas coisas eu tive que te explicar aqui. Diga, eu tenho que ser um minerador da palavra. Há muitos pastores que falam para mim: olha, você prega com muitas, é difícil, é muita palavra, é muitas chaves, você deveria sintetizar. Mas eu quero ter o cuidado de explicar tudo claramente para você entender, porque eu quero dar a você a oportunidade, que tem a chave do teu coração, de abrir ou não. O meu papel é só ser um porta-voz. O seu papel de decidir ou não está nas suas mãos. A decisão é sua. Então, diante de tudo isso, que eu fiz uma introdução, havia um preconceito, havia uma radicalidade contra os leprosos, porque todo mundo que foi vítima de um leproso sabe a gravidade que é. Um leproso é sempre alguém que se opôs a alguém, falou mal de alguém. Naamã. Qual era a lepra de Naamã, comandante real? Orgulho. Por que ele teve que pular no rio 7 vezes no Jordão? O rio que curava ele? Para ele expor e se humilhar, para ficar livre do orgulho. Não foi as águas que curaram ele, nem 7 mergulhos. Cada mergulho que ele pulava, ele perdia a sua força pessoal, a sua moral. Ele é tão orgulhoso que ele fala assim: o profeta não vai me receber? Eu sou importante. Deus trata tanto com ele que Deus fala para o profeta: não receba ele, manda o teu discípulo dar o recado para ele, para tratar o orgulho dele. Às vezes a maneira do tratamento que você está recebendo não é uma rejeição, mas é uma ferida para curar você. Lá em Salmo diz: fira-me o justo, e será isso para mim um prazer. Feridas para curar, disciplinas que curam. Repreenda-me e será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam o mal. Agradeça quando você é corrigido. Agradeça quando Deus permite pessoas e circunstâncias para corrigir você. Naamã era tão orgulhoso que ele falou assim: não, ele não vai me receber não. E o que ele falou? Ele mandou você ir lá no Jordão e pular 7 vezes. Sabe o que ele respondeu? Tem outros rios melhores na minha região. Tem o Farpã, tem outros rios. Porque ele queria um rio na região dele, porque a região dele, os rios eram águas baixas, a correnteza era fraca. Por que Deus mandou ele para o Jordão? Tem gente que eu já vi pregador falando: não, porque o Jordão era água suja. Não sabe o que falar, fica quieto. Tem nada a ver. O Jordão é limpo. Nós somos lá em Israel, até nos dias de hoje é limpo. Deus mandou o profeta mandar ele para o Jordão, porque o Jordão, ele tem
ele é um rio fundo, então o volume de água que passa numa velocidade maior, a correnteza é mais forte. Então cada vez que ele mergulhava, Farpã e outros rios davam do joelho para baixo. O Jordão era acima da cintura. Você já tentou ficar de pé num rio em que a água é acima da sua cintura e tem correnteza? Você consegue ficar de pé? Quem te controla? O rio. Sabe o que Deus estava querendo mostrar para ele? A partir de agora você não tem mais o controle da tua vida. Você quer ser curado da sua lepra? Você tem que ser livre do teu orgulho. Eu vou te punir. Você imagina um homem entrar num rio, o cara era comandante, pega o ministro da defesa do Brasil. Imagina, eu não sei nem o nome do ministro hoje da defesa, ou o coronel do exército, e ele está com a lepra. O cara é orgulhoso, humilhou as pessoas a vida toda, maltratou pessoas. Tem um profeta lá em Pouso Alegre, o nome dele é Issacar. Se o senhor for lá, ele vai orar, o senhor vai ser curado. Aí ele chega aqui, quem está aí? O ministro da defesa está aí. O senhor não tem ideia. Eu falei, deixa eu orar. Aí eu oro. Ô Michel, faz favor, fala para ele que eu tenho mais o que fazer, eu estou ocupado, não vou atender ele não. E fala para ele ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes lá, se ele quiser ser curado. Você já imaginou isso? Esse profeta era muito louco. Aí o cara decide pagar para ver, e ele pula na água. Plá! Aí na hora que ele levanta lá do outro lado. Aí ele tem que subir a correnteza. Irmão, na 6ª vez, ele já está... Cadê o orgulho dele? Pelado, com tudo para fora para todo mundo ver, com ferida, que ele escondeu a vida toda, sem fôlego, sem ar. Cadê o fôlego? Cadê o orgulho desse homem? Deus usando as águas para bater nele. Pá! Você não feriu as pessoas? Você não pegou aquela menina e coloca ela para ficar lavando os teus trajes imundos, escondendo a sujeira? Toma, pau! E aqui, pau! Na hora que ele mergulhou a 7ª vez, já quase sem ar, e levanta. Aí ele aprende a lição. Estou limpo, entendi. Se você quer ser limpo, não é da sua maneira, é a maneira de Deus. Aí ele levanta curado, prepara presentes, ofertas. Aí mas vamos supor que o ministro volta aí, com um carro, 0 km, uma caminhonete, cheio de coisa em cima, presente. Aí fala, chama aí o pastor aí. Aí você vem falar comigo, ó, ele voltou aí de novo. Alguém aqui vem e fala, ele voltou, aquele homem. O que ele quer dar? Ele quer tirar um presente, porque você orou, ele foi curado. Até para receber a oferta você tem que orar. Deixa eu orar aqui, ele orou, Deus não recebe não. Se você receber, o orgulho vai entrar no coração dele de novo, ele vai sentir que está pagando e está quite com você diante da cura. Fala para ele que eu não, é tipo um Davi Gruber, né? Fala para ele que não vou receber nada não. Manda ele levar essa caminhonete embora, não quero saber de nada não. Aí o cara chega lá e fala assim, pensa, no caminho daqui para lá, pensa, rapaz, Deus curou ele, Deus livrou, o que tem a ver? Não tem nada a ver. Aí chega lá, então ministro, ele está muito ocupado, falou que não pode te receber, mas falou que pode dar caminhonete para mim. No caminho que o discípulo do profeta estava indo para encontrar com Naamã, que não tinha mais lepra, a lepra que estava em Naamã do orgulho, da inveja e da falsidade, entrou no discípulo, tramando ficar com a oferta. Na hora que ele toca na oferta, ele fica leproso como Naamã. Ele tentou esconder do profeta dele e tentar receber aquilo ocultamente, mas Deus que tudo vê e sonda os corações. É sério, fala comigo, a coisa é séria. Olha para quem do outro lado e fala, é sério. Se essa moda pega hoje, ia faltar lugar para colocar leproso. Ainda bem que a lepra hoje é no sentido figurativo, no sentido do coração e do teu espírito e das tuas emoções. Então, voltando para o ponto que paramos em João, em Lucas 17,
explicando o motivo de Jesus passar por Samaria, explicando o que é lepra, bem intensificamente. Tipo, você foi curado de lepra. Ó, glória a Deus. Glória a Deus. Dá um aleluia. Irmãos, ele curou 10 leprosos. Legal. Agora você entendeu a gravidade do que aconteceu? Dele curar 10 leprosos? Eles gritam: cura a gente, faz algo. Aí Jesus é amoroso com ele: ô querido, vem aqui, deixa eu orar por você. Jesus fez isso? Jesus falou assim: vai lá se apresentar para o sacerdote. Eles pegam a palavra em fé e vão em direção ao sacerdote. Quando estão indo, obedecendo, eles observam que estão limpos. Um só voltou para agradecer. O texto diz: aleluia, louvado e bendito é o nome do Senhor. Um dos 10, verso 15, vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhes. Quem aqui já foi católico? A palavra agradecendo aqui, no original, é Eucaristia. Eucaristia, no sentido original da coisa, é ter atitudes de gratidão. A Bíblia diz que Jesus estava na noite em que ele estava para ser, tendo dado. Na noite que estava para ser traído, a palavra lhe tendo dado graças, é a Eucaristia também. Na noite em que ele seria traído, entregue por um de seus discípulos e morto, ele não deixou se contaminar com a traição do seu discípulo e virar um leproso, mas ele teve uma atitude de gratidão. Tendo dado graças, partiu o pão e disse: tomai e comei, esse é meu pão, o meu corpo que será oferecido por vós. Semelhante modo disse: esse cálice é o meu sangue que será oferecido por vocês. Na noite em que ele seria traído, ele decidiu compartilhar com seus amigos e discípulos o último momento, a última ceia, e dizer: eu vou dar o meu corpo e o meu sangue por vocês. Eu vou ter uma atitude de gratidão. Eu não chamo mais vocês de servos, mas estou a ponto de chamá-los de amigo, porque só um amigo pode dar a vida por outro amigo. Você pode aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus. Diga: o poder de um coração grato se torna imune à lepra. Um reconhece e fala: não, deixa eu voltar. Ele lança aos pés de Jesus, chora, pega nos pés e fala: muito obrigado, eu te dou toda a honra e toda a glória, estou agradecido. E o Senhor falou: não foram os 10 que foram curados, um estrangeiro, não foram 10 que foram curados, somente um estrangeiro. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Aqueles que conhecem a palavra, que são descendentes de Abraão, que deveriam ser os primeiros para vir me agradecer, não vieram. Aquele que nem tem a nossa prática, nem a nossa adoração, foi o único que entendeu. O orgulho espiritual, o orgulho de você achar que já se tornou. Você lembra quando você chegou na igreja? Quem era você? Você lembra quando você pisou numa igreja a primeira vez? Eu pisei, você pisou. Quem nós éramos? Estávamos atolados até o pescoço
de pecado, num lamaçal de pecado, sujos. Nunca perca a gratidão no seu coração. Você já percebeu que infelizmente adoradores, pessoas que choram quebrantadas e gratas, são pessoas que têm um coração de novo convertido? O velho convertido, ele parece que ele já está cheio. Os velhos convertidos é como os 9. Ele curou a gente? Legal. É promessa para os descendentes de Abraão. Nós somos escolhidos, nós somos seletivos, nós somos diferenciados. Ele prometeu: sou eu, Senhor, que te sara. Ele falou nos dias de Moisés, para o nosso sacerdote Moisés: Jeová Rafa, o Deus que sara todas as enfermidades. Não fez mais que a obrigação, só cumpriu a promessa. O orgulho de achar, tem muito crente que acha que só ele que vai para o céu, que só ele é de Deus. Da carteirada. Hoje em dia, você pega crente de 4, 5 anos, ele já quer falar de igual para igual com pessoas que têm uma vida construída no Espírito. Uma vida. Sabe o que é isso? Foi o que os 9 fizeram. Um coração grato me leva a adorar. Um coração grato me leva a agradecer a Deus. Um estrangeiro agradeceu, e não os da própria terra de Jesus. Sabe por quê? Porque o estrangeiro não se sentia merecedor, mas os da terra de Jesus se sentiam merecedores. Quando você se acha merecedor, e não pela graça sois salvos mediante a... O que é a palavra graça no original? Gratidão. Sabia disso? Gratidão por um favor imerecido. Por isso que Davi falou: restitui-me a alegria da tua salvação. O que Davi estava falando? Devolve para mim um coração grato, que reconhece que sem a salvação eu não seria ninguém. Parece que hoje em dia só a salvação já não é mais suficiente. Meu Deus, Ele nos limpou, nos tirou do império das trevas, transportou para o reino do Filho do seu amor, nos salvou. Meu Deus. Sabe por que muitos vêm para o culto e não conseguem adorar? Porque só um coração grato adora. Só um coração grato glorifica. Aquela mulher veio, ela jogou aos pés de Jesus, quebrou o nardo, que ela levou quase 1 ano de trabalho para comprar, lavou os pés dele com as lágrimas, enxugou com os cabelos. E alguém fala e diz: esse perfume custa muito caro, dava para dar para os pobres. Outros falam: que estranho. Outros pensam entre mentes: uma mulher aos pés dele não pega bem. Ele olha e fala: vocês estão aí entre mentes, julgando a atitude dessa mulher. Eu estou aqui na casa de vocês, vocês não lavaram os meus pés. Naquela época eles não usavam calçado fechado como o nosso, era sandálias com tiras de couro, e eles andavam no deserto seco, então tinha muita poeira no pé, suava, transpirava e acumulava poeira, porque eles não tinham carro, eles andavam. Como um ato de honra e respeito, quando você recebia alguém que você amava, ou que você tinha consideração, você lavava os pés da pessoa, para ela poder adentrar na tua casa. Jesus falou: vocês não lavaram os meus pés, mas essa, contudo, não para de chorar nos meus pés, me lavar os meus pés com as lágrimas. O pé de Jesus, irmão, não estava limpinho não, estava craquento. O pintor que pintou lá, ele deu uma... A gente fantasia coisas e perde a essência do que está acontecendo. Ele estava com o pé tudo craquento, porque ele estava pisando no deserto. Ninguém lavou o pé dele, ele mesmo falou: vocês não lavaram meu pé. Sabe como é que ela estava lavando o pé dele? Com as lágrimas, enxugando com o próprio cabelo. Sabe por quê?
Porque ela tinha um coração cheio de gratidão. Um coração cheio de gratidão não tem limites para a adoração. Um coração cheio de gratidão não canta 3 louvores, depois senta e fica assim assistindo os outros adorar, não. Um coração cheio de gratidão se lança, dá o perfume que é caro, dá a lágrima, dá o cabelo para enxugar, dá tudo. Você vê na adoração quem é grato, quem não é. Você vê o esfriamento das pessoas na igreja pela atitude delas. Não adianta, é bíblico. A pessoa sentava na frente, depois vai para o meio, depois vai para trás, depois está lá na porta, depois ela vai embora do culto acabar, depois já não dizima mais, não oferta mais, não adora mais, não se alegra mais. A lepra entrou. São pessoas que estão dizendo: olha, mas pega mal essa mulher aí. Mas pega mal pegar um perfume desse, tem tanta gente pobre. São pessoas que só querem criticar a adoração dos outros, mas elas mesmas nada fazem. Jesus está falando: olha, vocês estão criticando, mas não fizeram nada, mas essa mulher não para de me adorar. Então eu digo que essa mulher será lembrada de geração em geração pela atitude dela. Não deixe ninguém colocar limites no nível da tua adoração e da tua entrega. O senso de gratidão quem tem que ter é você. Ninguém pode ser o termômetro da gratidão do teu coração. Não, eu acho que você está exagerando. Eu vou lá às vezes oh Jesus, é a idade. No Igor, veio o Y na minha frente, faltou o resto. Eu falei, Yuri, não sei o que, fiquei procurando. Não liga não, que eu dormi só 2 horas, viu? Eu chego lá no Igor, eu não tenho vergonha de falar isso não. Fui lavar o carro lá a primeira vez, aí fui pagar e falou, não. Aí eu tive que dar o dinheiro escondido para a esposa dele, deixei lá no cantinho. Aí ele me chamou da outra vez e falou assim: aqui o senhor está proibido de pagar. Eu quero que você venha trazer seu carro toda semana, já na segunda-feira. Por quê? Porque toda vez que você traz, depois que você traz um tanto de carro, vem aqui para lavar. Então já traz na segunda para a semana toda, já ser uma benção. Aí eu ficava assim: Deus, mas eu não gosto. Dentro de mim, pela educação que eu tive, parece, eu sei que não é, mas parece um abuso. E ele teve que me convencer, Deus e ele: não, você tem que trazer. Sabe o que é isso? É gratidão. É gratidão. Porque ele sabe de onde Deus tirou ele, não eu tirei ele, Deus. Aí você viu: deixa eu lavar o teu carro. Aí ele manda a foto, tira o vídeo. Ele tem criança pequena. Eu não estou falando, eu não quero assim condenar você que está aí atrás, mas um exemplo: você vê ele só sentando aqui na frente, ele fica assim, ó, fome, gratidão. Sabe o que atrapalha um coração grato? Uma mente crítica. Você poderia fazer coisas, mas você não faz porque você tem uma mente crítica. Não, eu não vou fazer como aquela pessoa. Não tem necessidade também de chorar nos pés de Jesus, né? Imagina os críticos da época, os homens e mulheres de bom senso. Jesus, não é para tanto, né? Você não sabe o que é para aquela mulher, o que Jesus fez, de onde Jesus tirou ela. Você não tem o direito de ser o balizador e o termômetro da adoração de ninguém. Não há níveis e padrões para adoração. Sabe quem fica lavando o carro do pastor? Quer ficar agradando, ó. Sempre o ingrato, ele não quer que ninguém seja grato, porque a gratidão vai expor a ingratidão dele. É igual o aluno bom, todo mundo persegue ele, porque se tiver um aluno bom na classe, ele vai expor os alunos ruins. Você fica lá, indo no culto, você vai nos 2 cultos, você faz isso, você busca Deus, você vai na madrugada, e para que tudo isso? Esse é exagero. Tentaram falar que o que a mulher estava fazendo era exagero. Jesus falou: não! Ela tem chorado, ela tem me adorado, ela tem me agradecido. Os pobres sempre vocês vão ter. Não vem com esse argumento.
Vocês não estão fazendo nada e estão criticando essa mulher, pois eu digo que ela será lembrada. Diga o poder de um coração agradecido. Um coração grato adora. Um coração grato é liberal. Sabe um dos inimigos da gratidão? Se chama murmuração. Todo murmurador é ingrato. 1 Coríntios 10:10 diz: não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Foram destruídos pelo exterminador nessa versão. A murmuração vai te levar à destruição. Fala comigo, a murmuração te leva à destruição. Então vamos lá. Qual que foi um dos inimigos do coração grato? Mente crítica. Querer analisar e criticar o que outros fazem. Achar que são exageros. Ah, mas aí é exagero. Você quer decidir até que ponto alguém pode adorar a Deus? Até nisso você quer ser egocêntrico, quer mandar? Olha com todo respeito para o teu irmão do lado, fala assim. Fala com amor e respeito. Você nada tem a ver com a minha adoração. Isso é individual. Um outro inimigo, segundo inimigo, murmuração. Os murmuradores são destruídos. Números 14, verso 26 diz: depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, verso 26, agora 27, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Olha para o teu irmão e fala assim: Deus ouve suas murmurações. Olha o que ele fala para Moisés. Moisés é o pastor de uma congregação. Ele fala: até quando eu vou ter que suportar? Eu acho que tem pessoas que têm uma impressão de um Deus Disneylândia. Deus Disneylândia. O Deus lá de Disneylândia não é Deus de Deus não, tá? Um Deus varinha de condão. Um Deus que ele vê todas as nossas falhas e está assim. Olha o que Deus está falando aqui. Deus, a Bíblia fala que ele não mudou e nunca vai. Deus não estava mal-humorado nesse dia. Ele está falando: até quando eu vou suportar essa mal congregação? Que eu tenho ouvido só murmuração. Será que Deus mudou? Murmuram contra mim. Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Eles estavam no Egito escravos. Quando é que Deus vai nos libertar? Deus liberta eles, falam: lá no Egito a gente tinha carne, aqui a gente só come maná todo dia, que cai do céu. Comida que cai do céu. Que tédio. Um murmurador perde o valor do que está recebendo. Coluna de fogo iluminando o caminho e aquecendo. Nuvem para proteger eles do sol. Levantavam pela manhã, não precisavam guardar alimento. Colhiam, estava lá o maná. Alguns dizem que é como se fosse uma barra de cereal, com todos os nutrientes e vitaminas essenciais para o corpo humano, para sobreviver no deserto. Você imagina você caminhar no sol. Você precisa de se alimentar adequadamente. E eles ainda tinham motivo para reclamar. Você acredita nisso? Se esse povo que via a própria glória de Deus reclama, imagina uns que frequentam a igreja. Está quente demais, está frio demais, está longe demais, tem culto demais, tem culto de menos, ele viaja demais, ele está viajando pouco.
Você coloca as cadeiras lá atrás, não pode pegar, a pessoa vai lá e pega a cadeira. Você coloca a cadeira alinhada, a pessoa tira a cadeira do alinhamento. Tudo reclama. Ah, mas o culto, a igreja lá é boa, mas o culto acaba tarde. Lá tem a glória de Deus, tem a presença de Deus, prega a palavra de Deus. Mas sabe qual que é o único problema? Acaba tarde. Então eu vou para a igreja que acaba cedo. Murmuradores nunca serão gratos, nunca serão satisfeitos e serão destruídos. Sabe o que Deus falou para esse povo? Essa geração não vai entrar na promessa. Você vai andar, porque Deus o sustentou no deserto, e nem, você já viu o pregador falar isso? E nem as suas sandálias se consumiram. Deus tem que sustentar filhos rebeldes até morrer, e ele passa a herança para outros filhos que vêm obedecer. Porque um pai não deixa de sustentar o filho. Eles andaram no deserto e nem sua roupa gastou. Isso não é sinal de aprovação, é um sinal de juízo. Vocês vão caminhar no deserto, vão andar em voltas, sua sandália vai continuar 0 quilômetros, você andar muito, andando em círculos. Aquilo que levaria dias, vai levar anos. Vocês vão morrer e não vão entrar na terra. É motivo de comemorar a roupa não ter gasto? É motivo de choro. Tem gente que prega isso, e tem gente que dá glória a Deus, porque não entende a gravidade. Quando você se torna um murmurador, você anda em círculos. Aparentemente está tudo certo, nada está se desgastando. Deus está te mantendo até terminar o teu ciclo, e outro vai herdar aquilo que era seu. Diga: a murmuração me tira o coração grato, que me tira da promessa. A Bíblia diz, Salmo 103, no versículo 2: bendiz minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É falar para a tua alma. Quarto tópico, falar para a tua alma todo dia, ó, não, 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 não. Olha aqui, Deus é bom sim. A tua alma vai dizer não, olha aqui o que aconteceu. Olha essa situação que não deu certo, você falar não, não. Olha quantas coisas deram certo. É olhar por outra ótica. Bendizer ao Senhor é quando você não esquece de nenhum favor que Ele já fez. Você pode pontuar muitas coisas que não aconteceram como você queria, mas quantas você pode pontuar que Deus fez? Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez. Obrigado, Senhor, por isso que o Senhor realizou. Sou grato, Senhor, por isso que aconteceu. Diga: não devo me esquecer de nenhum dos seus benefícios. A Bíblia diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Alguém que tem um coração grato sempre traz à memória o que aconteceu de bom. Ah, eu sou tão grato a Deus. Quantas coisas boas, quantos benefícios Deus tem me feito. Glória a Deus. Uma pessoa que tem um coração grato, ela está satisfeita com pouco, e também não se contamina quando tem mais. Filipenses 4, versos 11 ao 13, Filipenses 4, versos 11 ao 13 diz: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a estar agradecido em toda circunstância. Não é a circunstância que determina o teu coração, mas o teu coração agradecido determina como você estará diante da circunstância. Eu me lembro, na África, de uma irmã que pediu para dar o testemunho. Na hora do culto, o pastor falou: antes de você pregar, tem uma irmã que vai dar um testemunho. Eu falei: amém. E ela falou, ela estava sorrindo e veio dançando.
E ela falou: eu quero louvar a Deus nesse dia. Aquilo me marcou muito, irmãos. Foi no ano de 2014 ou 2015. Ela falou: eu quero louvar a Deus, porque eu saio todos os dias para trabalhar, eu não tenho marido, e meus filhos pequenos ficam em casa. Hoje é meu aniversário, e eu estava vindo do trabalho muito feliz, pensando: eu vou hoje para a casa do Senhor, para louvar a Deus pela minha vida. Mas um ladrão entrou na minha casa enquanto eu estava trabalhando, e ele roubou um dinheiro que eu tinha guardado para pagar minhas contas, levou todo o dinheiro que eu tinha juntado esse mês. Mas eu estou louvando ao Senhor, porque havia um cômodo no fundo da casa onde meus filhos estavam, e eles não tocaram nos meus filhos. Então eu quero testemunhar e glorificar a Deus por Ele ter guardado a integridade dos meus filhos. Quando eu olhei aquela mulher, eu falei: uau. Eu gosto muito de ir à África por conta disso. Eles têm uma ótica em meio à calamidade. Eu voltei da África depois de ficar 20 e tantos dias tomando banho na caneca. Eu que às vezes qualquer tipo de alimento que eu como desanda meu intestino. E lá não tem uma privada adequada nos lugares que eu fiquei. Eu sofri com isso daí. Um dia eu estava indo pregar, deu uma cólica em mim. Eu cheguei no banheiro, não tinha água. E a privada estava até em cima de fezes. De dias. Até quase a tampa de fezes, de dias. E eu falei: o que eu vou fazer? Quando eu cheguei no Brasil, eu não vou te falar o que eu fiz, tá? Quando eu cheguei no Brasil, ai Jesus, aí eu aprendi da próxima vez que eu fui, levar lenço e hipoglós. Quando eu cheguei no Brasil, tudo que eu mais queria, depois de ver minha família, sabe o que era? Entrar no banheiro de casa. Eu entrei tipo assim, ó. Eu olhei pro chuveiro: por tudo que tens. Eu olhei e falei: chuveiro, eu te amo. Obrigado, Jesus, pelo meu chuveiro. Te agradeço. E abri a torneira. Tem água. Obrigado, água. Eu te amo, água. Deu uma cólica, eu sentei no meu troninho. Olhei para a privada e falei: obrigado por me servir nesse propósito. Apertei, foi embora na mesma hora. Estou te falando sério, tudo era lindo, tudo era perfeito. Cama, obrigado, cama. Travesseiro, meu travesseiro. Aí perguntavam para mim: qual foi uma das coisas que mais te marcou na África? As pessoas, quando eu fui a primeira vez, me perguntavam. Sabe o que eu respondia? Nos dias que eu fiquei lá, eu nunca vi eles reclamando de nada. Tá quente, né? Nunca vi. Não tem carro, estou andando a pé, não tenho roupa. Tem culto todo dia. Não sei o que, não tem lugar para sentar. O culto está demorando para acabar, as crianças estão agitadas. Blá, blá, blá. Eu não vi uma reclamação. E sabe o que eu percebi? Como eu era murmurador. Irmãos, a gente é muito murmurador, não sabe. Se um dia a cidade vai fazer um tratamento na tubulação e corta a água, o povo já fica desesperado. Você imagina você ter durante toda a tua vida isso como uma prática. Você quer água? Você vai lá no rio com um balde, vai lá e busca, você é mulher, e vem com o balde na cabeça. Eu falava: por que essas mulheres estão felizes? Meu Deus do céu. Agora que a mulher vai abrir a torneira, olha a cara dela. Mais uma vez, louça para lavar. Os homens vindo com os filhos ajudando, os filhos tudo arrumadinho.
assim, às vezes com a roupa maior do que eles, às vezes menor, porque é tudo doado. E eles, eu falei, quem é aquele povo, pastor? Ele falou, então o culto começa às 9, né? Eu falei, eles saíram às 5 horas da manhã de onde eles vieram, não tem café da manhã, e estão vindo para o culto, estão caminhando já mais de 3 horas, e eles, eu falei assim, quem que vai pregar, pastor? Ele falou, você. Eu falei, meu Deus, o que eu vou pregar para esse povo? Foi a primeira vez na minha vida que eu cheguei num lugar e falei assim, eu não sei o que eu prego. Me desarmou. Não senti em condições, porque eu estava sendo pregado por eles, pela vida. E o culto, numa telha de zinco, não tinha ventilador, não tinha nada, não tinha banheiro, o chão de terra. Eles colocam aquelas rasteirinhas, como é que chama? Esteiras. Como é que chama aquele negócio igual o pessoal compõe na praia, aquelas esteiras. E eles sentam naquilo lá, as crianças ficam quietinhas, pingando suor assim, quietinho. Os pais ajudam as mães a cuidar dos filhos. Agora aqui você levanta logo, vamos para o culto. Ai que tédio, tem que entrar no carro, ligar a chave e ir para o culto. Ai, que trabalho que dá. Tem que levantar esses meninos todo domingo de manhã, dar um trabalho. Entrar no carro e ir para o culto. Ai que tédio, que dificuldade que é a minha vida, que luta. Uau. Aprendi a ser agradecido, guardar meu coração. Eu estava em Londres pregando, a igreja é uma igreja conhecida, tem jogadores de futebol que frequentam a igreja, os jogadores de futebol pedindo oração e tal, que benção, e conversando, e meu filho que gosta de futebol, deixa eu tirar uma foto, tal, normal. Pegamos o avião, voltamos para o Brasil. Na outra semana, o Paulo sabe, ele estava comigo. Fomos pregar numa igreja de um pastor que estava recomeçando o ministério, machucado, ferido. Nem dinheiro para gasolina ele tinha para a gente ir. A gente foi. Sabe aonde que eu com o Paulo dormimos? Depois de uma semana que eu estava pregando lá em Londres, ele colocou a gente num apartamento sem água e sem luz. Não é verdade? Dormimos no chão. E ele chegou, pastor, eu estou com vergonha, tudo é o melhor. Eu falei, pastor, sabe como é que a gente comeu com o pastor? A luz de vela. E eu falei, e ele deixou uns 3, 4 baldes para nós, para de noite a gente fazer as coisas que a gente tem que fazer e jogar água. E sabe como é que eu com o Paulo estava? Colocamos um louvorzinho e ficamos adorando assim. O problema não é você estar num lugar de honra, o problema é você saber que esses lugares, eles não influenciam a tua gratidão. Eu posso estar num lugar, numa cidade e ministrar e ser muito honrado, e também numa cidade não ter honra alguma, mas ainda assim eu vou voltar e vou servir, porque eu não sirvo as pessoas e não busco a honra delas, eu sirvo ao Senhor. Quem sabe de onde Deus tirou e tem um coração grato, não se contamina quando ganha as coisas e quando é abençoado, porque o seu amor não consiste em coisas. Agora os invejosos, eles sim. Há muita inveja no nosso coração, irmão. Sabe o que é inveja? É você querer ver o outro bem, desde que ele não esteja melhor do que você. Falta o quê? Um coração grato. Olha para dentro de você, nem pisca e nem balança a cabeça agora para não dar pista. Deus que tudo vê, o Espírito Santo que sonda tudo. Será que de verdade, se a maioria dos irmãos chegasse aqui com uma condição financeira, os filhos com condição melhor, estudando em escola melhor, o marido bem, a esposa bem, e viajando, e com recurso e tal, você se alegraria? Pensa lá dentro de você, não balança, não faz nada, até olha para baixo. Ou será que você olharia e falaria assim, por que Deus faz com ele, não faz comigo? Eu estou falando, irmão, não é nada difícil não, nós somos pó. Essa carne aqui nunca converte. A gente fala que, estou tão feliz, e às vezes pensa até que está, mas de repente lá no coração, no fundinho vem assim, por que não foi comigo? Aí você pensa, não, isso aí não é inveja, eu não quero mal, é inveja.
A inveja está ligada à comparação. Por que você pode se alegrar com o que o outro tem? Porque você não compara a sua vida com a dele. A vida dele é a dele, a sua é a sua. Cada um tem a sua semente, cada um tem a sua colheita. Aquele que semeia pouco, aquele que semeia muito, aquele que desobedece. Quero ouvir vocês. Amaldiçoado. Aquele que obedece. Então vamos para a Bíblia. Com maldições sois. Por quê? Aquele que escolher o caminho da vida e obedecer, será abençoado. Aquele que escolher o caminho da desobediência e da morte, será? Escolhe, pois, o caminho da vida. A pessoa desobedece e ela quer ter a colheita do obediente. Que tipo de pessoas você se relaciona? Na igreja tem todo tipo de gente. Você escolhe com quem você vai relacionar. Os iguais se atraem. Tem aquele grupo que quer Deus. Tem aquele grupo que quer orar, quer buscar, não quer saber da vida dos outros. Tem um grupo que só quer falar da vida dos outros. Tem um grupo que só quer criticar. Tem um grupo que vem no culto uma vez no mês. Cada um tem a sua identidade. A igreja é de Cristo, não é nossa. Se a gente pudesse falar, a gente queria todo mundo alinhado, todo mundo bonitinho, sendo abençoado. Mas cada um decide. Não podemos decidir por todos. Podemos decidir cada um por nós. Você imagina, estou encerrando. Então, gente, nós 10 aqui fomos curados. O que vocês já da gente voltar e agradecer a Jesus? Eu acho que está tudo certo. Jesus não precisa, ele já sabe quem ele é, não precisa de agradecimento e tal. E é uma promessa que isso acontecer mesmo, está tudo certo. Jeová Rafael, Deus que nos sara. Ele consultou a opinião dos outros. E ele, indo até o sacerdote, vendo que estava curado, voltou. Por que você está procurando a opinião dos outros para fazer aquilo que tem que ser de direito de Cristo? Deixa de ser levado pela opinião dos outros. Tem um coração grato. Não, espera aí. Eu vou voltar. Eu vou agradecer. Aí Jesus faz uma denúncia. Só um estrangeiro? Aquele que vocês criticam, aquele que vocês falam que não sabe nada? Pode ir para a tua casa que a tua fé te salvou. Davi diz: entrai por suas portas com ações de graça. Atitude de gratidão é a chave que abre portas espirituais. Diga comigo: um coração grato é poderoso. Diga: um coração grato se torna uma chave que abre portas e me leva a entrar em novos níveis. Eu vim no carro dirigindo e Deus falava comigo: deem graças ao Senhor, deem graças ao Senhor, deem graças ao Senhor. Eu falei: o que é isso, Senhor? Ele falou: você vai pregar para a igreja o poder de um coração grato. Aí eu ficava: poder de um coração grato, poder. Ele falou: sabe essa referência? Você vai falar assim, assim, assim. Tá bom, Senhor. Eu não tenho esboço. Olha aqui, ó. Tenho nada. No celular eu olho os versículos que eu anotei as referências, só para me lembrar a referência. Mas não tem nada escrito, nenhum princípio. Está tudo aqui dentro. E eu vou viver e vou obedecer esse princípio para poder pregar com autoridade. Aí ele foi falando: dei graça, dei graça. Aí eu deitei, dormi umas 2 horas e pouco, levantei para tomar um banho. Aí eu falei: deixa eu pegar a Bíblia para mim ver qual é a palavra do dia. Aí eu peguei o celular. Você que tem esse aplicativo aqui, ó, dessa biblinha marrom. Quem tem a biblinha marrom aqui, a Holy Bible? Você clica aqui, aí tem aqui, versículo do dia. É aleatório. Qual que é o versículo do dia hoje do aplicativo? Deem graças ao Senhor. E ele já estava falando isso para mim ontem.
Será que é coincidência? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Sabe o que Ele está querendo dizer? Seja grato. Dar graças é o quê? Ter atitudes de gratidão. É o Salmo 107, versículo 1. Olha para o teu irmão e fala: fique de pé, meu irmão, fala para ele. E dê graças ao Senhor. Lembra quando o teu casamento estava ao ponto de acabar? E Deus restaurou? Aí eu vou falando, vocês digam: dei graças ao Senhor. Lembra quando os teus filhos estavam doentes, ou no hospital, ao ponto de morrer, e Deus curou? Lembra quando você pensou que não teria condição de pagar aquela conta, e você chegaria ao fim, e Deus te proveu? Lembra de onde Ele te tirou do pecado, te salvou, fez você se tornar filho, plantou você numa igreja, numa família que cuidou de você, embora ela tenha defeitos? Quem é grato, volta para agradecer. Deus, obrigado. Volta lá naquele lugar, na tua memória agora, e fala: Deus, obrigado por esse dia. Obrigado por esse livramento. Eu vejo o coração das pessoas muitas vezes como é ingrato. Não estou falando nem nada comigo, me agradecer, nada disso. Você vê que todo tempo que eu estou falando de gratidão, estou falando a Deus, para não achar que eu estou virando a palavra para mim. A pessoa liga e fala assim: ó, o senhor poderia estar orando por mim, aconteceu isso, tal problema, ou tal pessoa está doente. Aí você está orando para Deus intervir. Passa uma semana, duas, um mês, e aí, como é que está? Não, está tudo bem. Ué, você não fala nada. Você nem fala assim: olha, eu queria louvar a Deus, agradecer a Deus pelas orações, porque através dessas orações Deus mudou o cenário, houve cura. Eu sou de uma época que todo culto tinha testemunho. Hoje em dia, fala: quem gostaria de dar um testemunho, falar alguma coisa? Todo mundo lá. Será que não tem ninguém aqui que não está recebendo nada de Deus? Será que não tem ninguém aqui que essa semana pode falar assim: eu vi a mão de Deus nessa situação essa semana? Quem aqui pode falar assim: eu vi a mão de Deus na minha vida essa semana? Dê graças ao Senhor. Por que o diabo está roubando de você isso? E você vê defeito em tudo, critica tudo, acha que tudo está ruim? Limpa o teu coração, tira a lepra. Nunca torne-se um crente velho. É melhor ser considerado Samuel e menino do que Eli. Ah, eu sou crente velho. Não, nós somos crente novo. Por quê? Porque todo dia eu tenho que ser transformado. Todo dia eu tenho que ver a glória para ser transformado. Todo dia eu tenho que ser pregado. Irmão, irmã, nós precisamos todo dia passar pela cruz, colocar a nossa vontade na cruz. Não vivemos para nós mesmos, não fazemos aquilo que julgamos ser o melhor para nós. Olha para mim. Se você vai para a cruz todo dia, você tem que enfiar um cravo no seu pé direito e um cravo no seu pé esquerdo, para você não caminhar fora da presença. Se você está na cruz, você tem que enfiar um cravo na tua mão direita ou na tua mão esquerda, para você não se mover fora da presença. Agora deixa eu te perguntar: você enfiou um cravo nos dois pés, você enfiou o cravo em uma das mãos, sobrou uma mão. Até para você se colocar na cruz, você precisa da ajuda de alguém para enfiar o último cravo.
Quem anda sozinho não vive na cruz. Olha para quem está do teu lado e fala assim: quando essa mão quiser dizer como é que as coisas devem ser, depois de eu ter enfiado o cravo nos meus pés e na outra mão, por favor, termina de me crucificar. Enfia o cravo na outra mão. Fala: Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda. A Bíblia diz que nem orar nós não sabemos. Eu sou homem de oração. Não se glorie nisso, porque você não é homem de oração porque você sabe orar. Você é homem de oração porque o Espírito Santo te ensina a orar. Ai, como nós dependemos dele. Como nós temos que ser gratos. Quanta murmuração, quanta reclamação. A maioria dos pedidos que as pessoas vêm trazer para mim é de reclamação. Quanta lepra tem que ser arrancada dentro de nós. E o leproso não pode se auto-medicar, nem se auto-condenar, nem se auto-purificar. Ele tem que depender da ajuda de outro. Nós dependemos um dos outros. Somos uma igreja. Nunca estava escrito lá na porta da igreja: aqui só entra gente perfeita. Pelo contrário, aqui só entra gente errada. O pior da sociedade está aqui dentro. Mas a diferença é que a gente reconheceu. E por conta disso, Ele nos perdoa. Ore ao Senhor. Leve a tua oração a Ele. Eu não vou orar por você, eu vou pedir que você ore. É uma palavra introspectiva, uma palavra de alta análise, onde você olha e fala: Senhor, me ajuda. Não com culpa, não com medo, mas para a absolvição, para a salvação. Peça a Ele que limpe você. Qual é a concupiscência, qual é a lepra que está aí dentro, que sempre seduz e atrai você para a queda? O poder de um coração grato. Preserve o teu coração, porque deste coração procede a fonte da vida. Você está sendo roubado e não está percebendo, porque não guardou o coração, deixou que lepra entrasse. Peça perdão, fala: Senhor, me lava com teu sangue, me limpa, me purifica. Eu quero ser limpo de toda impureza, de todo pecado. Senhor, ouve a nossa oração nesta manhã, nosso clamor. Ouve, Senhor, a nossa oração, ó Deus. Nós necessitamos de Ti. Vai gerando gratidão no teu coração. Vai pedindo: Senhor, gera um coração grato. Agradeça a Deus pelos seus pais. Agradeça a Deus pela vida. Agradeça a Deus pela cidade que você mora. Agradeça a Deus pela tua esposa, pelo teu marido, pelos teus filhos. Agradeça a Deus pela igreja do Senhor, aonde você está congregando. Agradeça a Deus pelos
pastores, pelos irmãos, pelas irmãs que de alguma forma servem você, edificam você. Agradeça a Deus. Talvez não era nem para você estar aqui mais vivo. Agradeça, deem graças ao Senhor. Deem graças ao Senhor. Deem graças ao Senhor. Um crítico nunca agradece, nunca louva. Um crítico só observa. E aquele que observa, ele não participa. Há pessoas que já estão no nível de tanta contaminação que elas não se sentem parte, elas não conseguem mais entrar naquilo que Deus está fazendo. Os próprios anjos que desceram em Sodoma e Gomorra não foram suficientes para convencer aquela cidade. Eles, pelo contrário, estavam tão sujos na sua lepra que quiseram manter relações com os anjos. Não chegue nesse ponto de cegueira. Senhor, nos limpa completamente o nosso coração. Nos lava, Senhor, de todo orgulho, de toda altivez, de toda ingratidão, de toda murmuração. Se quebrante na presença do Senhor agora. Quebrante o teu coração. Quebrante o teu coração. Peça perdão pelas vezes que você não reconheceu, pelas vezes que você murmurou, reclamou, não se sentiu satisfeito, pelas vezes que você não valorizou o que Deus te deu. Peça perdão. Agradeça a Deus. Não reclame porque o culto demora para acabar. Agradeça, fala: obrigado, Senhor, porque aqui a palavra viva é pregada. Obrigado, Senhor, porque mesmo dormindo pouco, Ele está ali pregando. Ele podia pregar 30 minutos, mas Ele pregou com intensidade, porque Ele quer nos ensinar. Seja grato. Veja as circunstâncias com outra perspectiva, não com o coração sujo. Seja grato por aquilo que você tem na sua mesa, pelo lugar que você mora. Seja contente, não se compare com os outros. Cada um prestará contas a Deus. Cada um recebe de Deus, baseado naquilo que decidiu semear, viver. Alinha o teu coração hoje. Limpa o teu coração. Faz uma circuncisão no teu coração. Fala: Senhor, estou aqui. Eu abro meu coração. Dei graças ao Senhor, porque Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. Dei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor. Te damos toda a honra e toda a glória, Senhor. Te damos todo louvor, todo elogio, todo merecimento. Quebrantamos nosso coração na tua presença. Oh Jesus, oh Jesus. Oh Jesus. Perdoa, Senhor, das vezes que temos falhado em te dar toda a honra, em te dar toda a reverência. Perdoa das vezes que temos falhado em te agradecer à altura daquilo que o Senhor merece. Peça perdão ao Senhor. Aqueles que estão nos assistindo pela internet, sejam impactados agora pelo poder de Deus. Haja uma manhã de quebrantamento.
Nos ensina a te obedecer, Senhor. Nós pensamos que somos obedientes, mas não somos. Quem decide se somos obedientes é o Senhor. Quem nos valida é o Senhor e não o nosso próprio entendimento. Shekalabalá. Todos que nos assistem sejam tocados, sejam alcançados pelo poder do Senhor. Recebam a cura, recebam a restauração, recebam o poder que vem do alto. Declaramos liberação de milagres, liberação de dons, liberação de cura, liberação de todas as portas que estão fechadas. Marli, nós oramos agora por esse processo que você pediu e declaramos agora que o Senhor coloca a mão direita sobre esse processo e haja uma liberação, que se caia diante da graça daquele juiz e haja uma liberação. Receba essa chave. Nós liberamos chaves espirituais. Nós declaramos agora em nome de Jesus cura, restauração. Praga alguma virá sobre a tua casa. Você não deve temer a segunda onda, você não deve temer os dias que vêm, porque o seu coração é grato. Você dá graças ao Senhor, e na gratidão que é o princípio você prospera. Oh, aleluia. Todo grato é liberal. Todo grato tem liberalidade, tem atitude de gratidão. E nessa atitude ele é guardado. Quando você honra a Deus e tem uma atitude de gratidão, você abre as portas. É a chave. Aquele homem, ele recebeu a cura da lepra e recebeu a salvação. Os outros só receberam uma parte, receberam a cura, porque eles não foram humildes para agradecer. Nós te agradecemos, Senhor. Eu te agradeço, Senhor.